Como se tornar um cristão inútil? Rodrigo Bibo. Caminho com Bibo na teologia há 20 anos. Quando estávamos no seminário, um dos nossos professores sempre repetia a mesma frase: vocês têm que ler. A insistência dele era não apenas com a leitura, mas com as boas leituras. Levamos algum tempo para absorver tudo aquilo que para o professor seria o básico. Hoje, entendo a razão da insistência do nosso mestre. Sem ela, você não teria em mãos este livro. Aprendemos com eles o que aqui você encontra. Somos servos inúteis. Bibo tem a maestria de reunir grandes referências da teologia e nos apresentá-las com clareza e precisão. Esta obra é algo de que a Igreja brasileira necessita hoje, pois retoma um conceito básico não só da reforma, mas também da fé cristã: o sacerdócio de todos os crentes. Alexander Stahlhofer, missionário e professor de teologia. Mais uma bela obra do arauto do óbvio, e mais uma boa dose de realismo no novo livro de Rodrigo Bibo, Como se tornar um cristão inútil. A obra nos dá uma daquelas cajadadas pastorais para compreendermos que nada somos. Mas não se engane, não é um texto desesperançado. Pelo contrário, suas linhas demonstram a mais profunda esperança na obra que Deus está realizando por meio da Igreja. A certeza da soberania de Deus, somada à humildade, nos leva a entender que somos apenas uma gota, porém uma gota necessária, no oceano da ação divina neste mundo. Recomendo esta leitura. André Daniel Henke, designer, historiador e teólogo. Se há algo que pulsa no coração de todo cristão sincero, é o desejo de servir a Deus. Mas com esse desejo vem também algumas perguntas. O que realmente significa ser um servo de Deus? O que precisa mudar em minha vida? A boa notícia é que no livro que você tem em mãos, Rodrigo Bibo trata desse tema tão importante com uma abordagem simples, cativante e bem-humorada, mas sem abrir mão da profundidade bíblica. Você descobrirá que servir a Deus pode ser mais simples do que parece, mas ainda assim uma jornada desafiadora. Cíntia Muniz, teóloga e pastora anglicana. Tenho a alegria de recomendar Como se tornar um cristão inútil, o novo livro do meu amigo Rodrigo Bibo, com a leveza e o humor que são marcas peculiares do seu ministério. Bibo aborda temas essenciais da fé cristã, como serviço, obediência e graça, de uma forma que nos faz refletir sobre nossas motivações e redescobrir a beleza do Evangelho. Ele nos lembra que nossa caminhada com Cristo não é sobre mérito, mas sobre responder ao amor de Deus com humildade e gratidão. Ler este livro foi como sentar para uma conversa transformadora com um amigo que conhece bem os desafios da vida cristã. É uma leitura que encoraja, desafia e nos aproxima do cerne do Evangelho. Viver como servos que entendem que já foram servidos por Cristo em sua infinita graça. Daniel Guainas, pastor presbiteriano, PhD em teologia e psicólogo clínico. Vivemos em uma sociedade de lógica utilitarista acrítica, onde decisões tanto simples como complexas são tomadas com critérios distantes da ética cristã. Neste livro, meu amigo Rodrigo Bibo resgata um conjunto de ensinamentos bíblicos que promovem uma vida baseada no amor a Deus e ao próximo. Trata-se de um texto urgente para todos os leitores e leitoras que desejam compreender por que Jesus nos ensinou a olhar para outras pessoas não com o desejo de consumir, mas de servir. Fruto de uma mente brilhante e um coração apaixonado por Cristo, este livro apresenta insights poderosos que farão seus leitores repensarem o porquê fazem tantas coisas que, à luz do Evangelho, não têm sentido. Este é um chamado para uma vida mais leve e inteligente.
Davi Lago, escritor e pastor. Este livro me ensinou que a percepção do privilégio que temos em participar de tudo o que Deus está realizando é o cerne da nossa missão em seu reino. E, caro leitor, isso muda tudo. O que você tem em mãos é uma obra bíblica, pastoral e revolucionariamente simples para o seu dia a dia. Guilherme Nunes, professor e teólogo. Uma das coisas que mais admiro em alguém é a habilidade de comunicar verdades profundas de forma acessível e envolvente. É exatamente isso que Bibo faz em seu novo livro, com uma mistura única de inteligência, humor afiado e leveza. O resultado é uma leitura instigante, que desafia e transforma. Bibo foi ousado abordar mais uma vez temas muitas vezes evitados, mas que precisam ser enfrentados, porque tem nos levado a perder de vista nossa verdadeira identidade e missão como cristãos. Tenho certeza de que este livro será muito útil para cristãos que desejam repensar suas convicções e alinhar sua vida ao chamado de Deus, redescobrindo o seu papel na grande história que o Senhor está escrevendo no mundo. Deus falou comigo enquanto eu lia esta obra, e minha oração é que Ele faça o mesmo com você. Prepare-se para ser desafiado e transformado. Tiago Mates, pastor na Igreja Batista Redenção e autor de Jesus Não É Quem Você Pensa e Burnout. Pois a paz que eu carrego é uma carta que não fala nada. Nada de mim. Cartão postal, Lorena Chaves. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Agradecimentos. Preciso agradecer todos os meus leitores. Vocês levaram o Deus que destrói sonhos muito longe. Vocês me ajudaram a ser lido por milhares de pessoas. Agradeço aos meus amigos e amigas que sempre me incentivaram a escrever esta continuação e celebraram comigo cada testemunho que o livro anterior gerou. Quero agradecer a minha casa editorial. Sem o trabalho de toda a equipe da Thomas Nelson Brasil, meu livro não estaria em uma cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais. Além disso, eles sempre me deixaram à vontade para escrever e toleraram pacientemente meus 4 anos de atrasos. Risos. Minha gratidão à minha família, Xanda, Milene e Kalel, por todo o amor ofertado, mesmo nas minhas ausências. Vocês sabem que tudo o que faço é para vocês. Eu sou grato a Deus que me deu a rica oportunidade de ter tanta gente legal e amorosa na minha vida, que me usou para escrever uma mensagem simples, mas importante para a sua igreja. É tudo para a tua glória, Deus. Prefácio. Em 1975, a banda de rock britânica Pink Floyd lançava o disco Wish You All Were Here. Queria que você estivesse aqui. A faixa título falava sobre a ausência de Shindy Barr, o primeiro guitarrista da banda e amigo dos integrantes. Ele havia se afastado dos trabalhos do Pink Floyd por causa de sua condição mental, agravada pelo uso constante de drogas alucinógenas. Nessa canção, ouvimos os versos compostos pelo amigo de Barrett, Roger Waters. Você trocou o papel de coadjuvante em uma guerra pelo protagonismo em uma jaula. No ministério pastoral, tenho visto pessoas que fazem a mesma escolha. Em vez de se enxergarem como uma pequena parte de uma guerra muito maior, agem como se fossem protagonistas de uma história particular que pertence ao universo religioso expandido. De uma forma completamente diferente daquela que Barrett também toma um alucinógeno. Uma falsa e delirante teologia que a faz adentrar em uma viagem egocêntrica, na qual são os heróis de uma história que mais ninguém está vivendo. Rodrigo Bibo começou a combater esse entorpecente teológico já no seu livro anterior, O Deus que Destrói Sonhos.
Ali somos apresentados a um Deus que é protagonista da história e que nos livra de nossas ilusões egoístas. Desde o lançamento desse livro, não cessam os testemunhos de pessoas que têm sido despertadas de enganos doutrinários alimentados por mestres da prosperidade e coaches de roupagem cristã. Mas ainda há trabalho a ser feito nesse processo de despertamento. Talvez você já saiba que não é o mocinho dessa história, mas também não se contente em fazer só uma ponta em um episódio. Você quer um papel recorrente na narrativa de Deus. Você sabe que não é o herói, mas ainda sonha em ser o Sideric. Não somos o Batman, mas todos queremos ser o Robin, ou pelo menos o Comissário Gordon. O título deste livro, baseado em uma parábola bíblica, não deixa dúvidas. Nossa relevância é a inutilidade. Eu sei que falar que somos inúteis pode parecer duro, mas na verdade, essa é uma boa notícia. Só a percepção da nossa inutilidade pode nos dar a verdadeira dimensão do amor de Deus. Ele não nos escolheu por sermos especialmente capacitados ou pelo papel crucial que desempenharíamos no seu plano. Ele nos amou por nos amar. E é dessa gratidão por um amor tão profundo que nasce nosso compromisso de adotar uma nova forma de viver. É com base no que Deus fez por nós em amor que respondemos a Ele com obras de amor. Mas não pense que essa mensagem levará você à inação diante de Deus. Este livro não é um convite à inatividade, mas uma restauração dos valores corretos que nos movem. Não fomos movidos por orgulho pessoal, ambição, egoísta, legalismo, culpa ou medo. Somos movidos pela fé firme no Evangelho, que nos fala de um amor demonstrado por Deus em seu Filho. Como se tornar um cristão inútil é uma obra necessária e oportuna para os cristãos brasileiros. Em tom leve e amigável, Rodrigo Bibo aborda alguns assuntos difíceis, convidando-nos a reavaliar as motivações de nossas obras no reino. Tenho certeza de que a leitura atenta destas páginas levará cristãos a uma vida mais autêntica, grata e frutífera diante de Deus. Cacau Marx, pastor, professor e teólogo. Introdução, antes de começar e daqui para frente. Este livro é uma continuação do primeiro volume que publiquei pela Thomas Nelson Brasil, O Deus que Destrói Sonhos. Nele defendi que um discípulo de Jesus Cristo só tem um sonho possível: obedecer ao chamado de Deus. Esse sonho resulta da convicção de que Deus revelou sua vontade para nós nas Escrituras. Por isso, ficar se perguntando qual é o propósito de Deus para a sua vida demonstra falta de fé e infantilidade espiritual. Nosso chamado está claro na Bíblia, só precisamos ler e obedecer. Mas isso, em última análise, é algo que vai demandar uma vida inteira. Minha intenção não foi desestimular sonhos e projetos pessoais, mas destacar a importância de vivê-los na presença de Deus e sob a luz da sua palavra. Seguir a direção bíblica é essencial, especialmente em um tempo em que muitas abordagens teológicas giram em torno dos desejos humanos, reduzindo Deus a um mero realizador de vontades como se fosse um gênio da lâmpada. Chamei essa tendência de teologia good vibes, e a internet tem se referido a ela como teologia conche. Esses ensinamentos distorcem a verdade e afastam as pessoas da centralidade de Deus, e isso é um grande erro. Hoje mesmo, antes de escrever essas palavras, apareceu no meu Instagram uma breve reflexão feita por um pastor conche. Ele apresentava a fé como uma ferramenta para conquistar as coisas. E fé não é isso. Não é um conjunto de palavras que, acompanhadas de versículos bíblicos isolados e pensamentos positivos, movimenta a mão de Deus em nosso favor.
Fé é fidelidade ao chamado de Deus para seu povo. É confiar que Ele está presente em nosso meio. É saber que Ele pode fazer o que quiser, o que inclui, claro, curar e abençoar. Mas a fé bíblica é acompanhada da sabedoria de que talvez Deus não haja assim comigo e eu não serei considerado alguém sem fé só porque meu pedido foi negado. Em um dos capítulos de O Deus que Destrói Sonhos, explorei a oração modelo de um discípulo de Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Nela, planos e projetos pessoais são recalibrados pela busca da santidade, do reino e da vontade de Deus, e por pedidos que remetem ao que é essencial para a vida: pão, perdão e peleja. Cada vez que oro e penso no Pai Nosso, percebo que o Pai não é só meu, que tenho irmãos e irmãs e que também tenho uma missão. E é exatamente sobre isso que falarei aqui, a missão que Deus confiou a todos nós. Se você está segurando este livro, imagino que em algum momento tenha entregado sua vida a Cristo. Assim, você já faz parte desse chamado, já está inserido nessa missão, mesmo que ainda não tenha percebido isso com clareza. Mas por que escrever este livro? Há algum tempo tenho percebido um duplo problema recorrente em muitas igrejas: um cansaço espiritual e uma compreensão equivocada do que significa ser um seguidor de Cristo. Por um lado, vejo pessoas que estão sobrecarregadas tentando fazer algo para Deus, quando na verdade foram chamadas para ter comunhão com Deus. São discípulos que perderam a alegria de servir porque estão tentando ganhar méritos com Deus. Por outro lado, observo cristãos que caíram no extremo oposto. Vivem como espectadores, assistindo a fé de longe, esperando que alguém mais importante faça o trabalho. Nesse livro, quero desafiá-lo a reexaminar sua identidade como sacerdote de Cristo. Meu objetivo é ajudá-lo a compreender que no reino de Deus não há lugar para protagonistas cheios de si, nem para espectadores passivos. Há apenas servos que cumprem sua tarefa com fidelidade e alegria, sabendo que não há mérito nisso, mas apenas graça. Talvez você tenha estranhado a palavra inútil no título, achando que ela soa um pouco radical demais. Na verdade, foi o próprio Jesus que a utilizou em uma de suas parábolas que estudaremos aqui. Nesse contexto, um servo inútil não era alguém sem valor ou função, mas uma pessoa que, ao cumprir seu dever, não se envaidece com isso. Em outras palavras, é quem entende que seu serviço não pode comprar o amor de Deus. Pelo contrário, é uma resposta ao amor que já recebeu. Se você chegou até aqui, espero que esteja disposto a seguir adiante. Não prometo respostas fáceis, mas sim um convite sincero para que possamos juntos redescobrir as alegrias e os desafios de ser um servo fiel no reino de Deus. Minha oração é que este livro não seja apenas mais uma leitura da sua lista, mas um marco em sua caminhada com Cristo. Capítulo 1. Como assim inútil? Você já viu ao vivo em um meme os pais ou responsáveis de um formando, no dia da formatura, segurarem um cartaz dizendo: "Parabéns, você não fez mais que a obrigação"? Confesso que de primeira achei a brincadeira meio estúpida, mas depois entendi, concordei e dei risada. É exatamente isto. Não fez mais que obrigação. Sem dúvida, é importante comemorar a formação. Afinal, a faculdade é uma saga que muitos começam e não terminam. Mas quem se forma, em resumo, só cumpriu a obrigação que propôs a si mesmo no começo dos estudos. Nada mais. Em Lucas, capítulo 17, do versículo 7 a 10, Jesus conta uma história que evoca uma ideia parecida. Veja só. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: "Vem agora e sente-se para comer"? Ao contrário, não dirá: "Prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber"? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado,
devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Cristo contou essa pequena parábola, chamada de parábola do servo inútil, aos seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu para que fossem seus representantes no conserto do mundo. Entretanto, gosto de imaginar que os fariseus e mestres da lei também ouviram esse discurso, visto que em Lucas 15 eles faziam parte da audiência e nada indica que a plateia mudou no capítulo 17. Além disso, essa parábola seria bem propícia a eles, já que o ensinamento do mestre orienta os discípulos para uma direção oposta à dos fariseus. Esses religiosos eram muitos criticados por Jesus por se orgulharem de sua espiritualidade circense e se considerarem servos dignos de louvor. A crítica dessa parábola é justamente a servos que, por fazerem sua obrigação, acreditam merecer tapinhas nas costas. Mas, antes de estudarmos essa narrativa, é importante entender o que Jesus tem em mente quando fala de serviço. Para isso, vamos dar uma olhada na parábola dos servos em prontidão, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35 a 40. Sabe por quê? Porque nada adianta termos uma mente de servo se antes não tivermos no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. Isso impacta diretamente nossa compreensão de serviço. A parábola diz o seguinte: porque nada adianta termos uma mente de servo se antes não tivermos no coração a convicção de que o Senhor nos serviu primeiro. Estejam prontos para servir e conservem acesas suas lâmpadas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Lucas, capítulo 12, verso 35 a 40. A ideia de um senhor servir aos seus escravos é completamente impensável em qualquer época ou cultura. Por isso, declarações e ações de Jesus como aquela do lava-pés, João capítulo 13, do versículo 1 ao 17, são tão chocantes. Elas invertem a lógica humana. Kenneth Bailey, estudioso das parábolas de Jesus, afirmou: nesta parábola a mensagem é dramática e poderosa. Aquele que está preparado e disposto a servir e espera pacientemente a culminação final do governo divino vai descobrir-se servido por aquele que está esperando e quer servir. Essa cena é localizada na paráusia segunda vinda de Jesus. Mas Lucas, capítulo 22, verso 27, e João, capítulo 13, do 3 ao 5, tornam claro que Jesus está entre eles como mestre e senhor que serve. Causa admiração que Jesus não somente tenha ensinado sobre o serviço ao próximo, mas também o tenha executado durante seu ministério terreno, prometendo ainda servir a todos os fiéis no porvir. Em Lucas, capítulo 22, do verso 24 a 30, Jesus também ensina que maior é aquele que serve, o que constitui um importante legado para seus seguidores. O reino que Cristo inaugurou tem como pilar a renúncia à grandeza deste mundo, o ser servido, que é substituída pela prática subversiva proposta por Jesus, o servir. Com isso em mente, temos as informações necessárias para explorar Lucas 17 e a parábola do servo inútil. Não sei se você percebeu, mas tenho usado a palavra inútil entre aspas. Sabe por quê? Aqui já trago uma reviravolta. Inútil talvez não seja a melhor palavra para se referir ao servo. Veja bem, Jesus não questiona o trabalho do servo, pelo contrário, afirma que ele cumpriu sua tarefa no campo e dentro de casa.
Logo, ele não é sem inutilidade. Então, o que quer dizer? Assim também vocês, quando tiverem tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Para responder a isso, precisamos dar uma olhadinha na palavra grega archeios. Se você quiser pronunciar, esse CH é meio grutural, como são algumas palavras no alemão. Archeios, comumente traduzido por inútil, não é muito fácil de traduzir. Além de inútil, outras possibilidades de tradução serviriam: sem valor, sem méritos, indigno, levando em consideração o contexto da parábola. Sem méritos ou indigno parecem ser termos mais adequados. Então, minha sugestão para o verso 10 é: da mesma forma. Quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos que não têm mérito algum, apenas cumprimos nosso dever. Ou seja, apesar de o servo ser útil e obediente, ele reconhece que não tem mérito nisso, pois só fez o que se espera de um escravo. Se você não tem o hábito de ler as notas de rodapé, essa aqui você precisa ler. Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos que não têm mérito algum, apenas cumprimos nosso dever. É tipo o lance de ser uma pessoa madura. Você não espera aplausos por fazer aquilo que se espera de gente crescida. Tem muito cônjuge que busca elogios do outro porque lavou uma louça. Funcionário que pede aumento porque chega no horário. E cristão que quer uma bênção porque serve na igreja.